Pai, nós queremos te agradecer por mais uma noite de devocional, Senhor. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos das nossas iniquidades. Se por esses dias, ó Pai, falamos mentiras, corrompemos, Senhor, o templo do Espírito, que Tu possa ter misericórdia de nós e nos perdoar se tivemos atitudes erradas, se fomos influenciados pela ira, Senhor, que Tu possa, ó Deus, ter misericórdia de nós nessa noite e perdoar os nossos pecados, Senhor. Eu quero apresentar os Teus filhos nessa noite, que também são nossos filhos, e queremos, ó Deus, entrar na Tua presença, pedindo a Tua misericórdia e a Tua graça sobre a nossa vida. Quantos de nós tivemos dias difíceis, estamos tendo ainda dias difíceis, dias cansativos, mas eu quero apresentar a cada um destes que aqui está, ó Pai, orando juntamente comigo, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua graça venha sobre a nossa vida, que o Teu poder venha sobre a nossa vida, que a Tua misericórdia, Deus, venha sobre a nossa vida, Senhor. E que Tu possa nos levar às águas tranquilas nessa noite, refrigerar a nossa alma. Deus, nessa noite eu peço para que Tu fortaleça, Senhor, a fé do Seu povo. Fortaleça a nossa esperança nessa noite, ó Deus. Dá-nos ânimo, ó Deus. Pai, que o Teu Espírito nos ajude a nos posicionar como igreja nesse tempo, Senhor. O povo lá fora está em desespero, está em crise, Senhor, mas nós somos a Tua igreja. Ajuda-nos através da palavra, através do Espírito, nos posicionarmos como igreja, ó Pai. Nós sabemos que nós temos problemas e dificuldade, mas que nesse tempo nós possamos nos levantar como igreja, em clamor, em oração, ó Pai, pedindo por aqueles que estão morrendo sem Jesus, pedindo por aqueles que estão morrendo afundados no pecado, Senhor, pedindo por aqueles que estão sendo engolidos pelas trevas, Senhor. Nos ajuda a nos erguer como igreja nesse momento e desde já nós pedimos a Ti que Tu visite os hospitais, visite os leitos de UTI, visite, Senhor, aquelas pessoas que fazem parte da comunidade, que estão, ó Deus, nesse momento, Pai, enfrentando essa enfermidade, Senhor. Pessoas da comunidade que estão internadas agora, que estão no leito de hospital. Pessoas da comunidade que estão dependendo de um leito de UTI, ó Pai, para serem internadas, ó Deus. Visita agora, Senhor, todos esses nossos filhos que estão atravessando por esses momentos de luta, de dor, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós temos recebido relatos de pessoas da comunidade, Senhor, a qual disseram que se pudesse, ó Pai, vender tudo, Senhor, para se livrar da dor e da agonia, elas fariam isso, ó Deus. Por isso nós apresentamos essas pessoas agora, Pai, diante de Ti, que venha, Senhor, sobre elas, ó Deus, a cura, a restauração, ó Pai. Nós sabemos que nós temos problemas, mas nesse momento nos ensina a olhar para fora. Senhor, cada um dentro daquilo que foi chamado, aquele que foi chamado para orar, ore, aquele que foi chamado para jejuar, jejue, aquele que foi chamado para se doar, Senhor, se doe, Pai. Aquele que foi chamado para semear, semeie, ó Pai. Nos levanta como igreja viva e forte nesse tempo de pandemia, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos nos mover, ó Deus, dentro da eternidade, dentro da atmosfera da graça, que a graça possa superabundar em nós, ó Pai, que nós possamos derramar graça sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o nosso devocional nessa noite, tudo que nós vemos falar aqui, seja para instrução, ó Pai, seja para dar destino, Pai, com amor e com graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos para a palavra? Nós vamos falar a respeito de valores nessa noite, tá? E a gente vai trazer algumas coisas aqui a respeito de entendimento, de valores. Nós vamos falar dos valores que você carrega, do valor que você dá à tua casa, à tua família. E eu tenho, assim, a sensação que em algum momento nós seremos muito confrontados nessa noite. Mas a palavra vem para que nós tenhamos um novo destino dentro da palavra, em nome de Jesus. Você que ainda não compartilhou aí, compartilha e vamos aqui à palavra.
a gente precisa entender uma coisa quando nós falamos, ou melhor, várias coisas a respeito de valores. A primeira delas é que você que convive em família, e quando eu trago essa palavra não é apenas a respeito de pais e filhos, mas ela se aplica, eu tenho tomado cuidado esses dias para trazer uma palavra que se aplica em todos os ambientes de relacionamento. Todos. Então, qualquer coisa que eu disser aqui, não pense que essa palavra só cabe a um pai, só cabe a um cônjuge, só cabe a fulano. Não, essa palavra se aplica a todos nós. Entenda uma coisa, valores são transmitidos, tá? A gente transmite valores. A gente passa valores adiante. Através do quê? Da fala? Não. Através de exemplos. Por exemplo, aquilo que você constrói um altar na sua casa, aquilo que é de suma importância para você, aquilo que está frequentemente nos seus lábios, aquilo que reflete frequentemente através das suas atitudes, isso é um valor para você. Isso, de forma voluntária ou involuntária, está externalizando aquilo que para você é um valor, seja bom ou mal, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre valores e você vai entender. Por que eu estou trazendo essa fala? Porque o estilo de vida que você tem na tua casa, no teu trabalho, isso determina os valores que você carrega. E isso é passado a partir das pessoas que te observam, que te ouvem, que convivem com você. Quando nós olhamos para o ambiente dentro de casa, a gente vai falar de filhos, a gente vai falar de irmãos, a gente vai falar de cônjuge. Então você é observado. E logo, não dá para transmitir valores através da fala. Valores se transmite através da vida. Você pode dizer para o teu filho ou para o teu cônjuge, não minta. Mas se você mentir, ele vai entender que esse valor da mentira é um dos eixos da tua vida. E logo ele também vai praticar isso. Logo ele também vai fazer. Então não dá, a gente não vive mais naquele tempo em que a gente traz aquele discurso do mundo. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Se você quer ter uma vida funcional, uma casa funcional, equilibrada, e aí quando a gente fala de valores, a gente está olhando para a cruz, a gente está olhando para Jesus. Se você traz o princípio para a tua casa, você vai viver o benefício do princípio, ok? Então é que os valores são transmitidos. E aí, o quanto vale para você cada coisa? Você determina isso através do quê? De como você manuseia isso. Se você manuseia bem a verdade, você está dizendo para as pessoas, a verdade é importante para mim. Agora, se você manuseia bem a mentira, você está dizendo às pessoas, a mentira é muito mais importante para mim. E aí isso é um valor. E isso você está passando adiante. Seja para o seu cônjuge, seja para o teu irmão, seja para os teus filhos, seja para qualquer pessoa. Tá bom? E o que eu falo aqui hoje, eu tenho base psicológica e tenho base teológica. E tenho base de vivência. Tá? Número 2. Falando de valores familiares. Eu trouxe aqui uma fala de um psicólogo norte-americano que desenvolveu a psicologia humanista. Por que eu trouxe essa fala? Olha o que ele diz no tempo dele. Ele morreu em 1987. Ele nasceu em 1902, se não estou enganado. Olha a fala dele assim, ó. Ele escreveu um livro, e o título desse livro é De Pessoa para Pessoa. E ele fala assim, ó, uma fala sintetizada. Falar de valores na sociedade contemporânea é o mesmo que agressão. Será que o tempo dele estava diferente do nosso? Olha o que ele diz. Falar de valores na sociedade contemporânea é o mesmo que agressão. Não é? Parece que isso está bem atual para nós, porque quando a gente vai falar de valores, o que a juventude, principalmente de hoje, fala? Ela fala que existe um erro cronológico na nossa fala, que o que a gente está falando não é para essa época, não se aplica dentro desse tempo, essas ideias não funcionam mais, isso aí funcionava no tempo da minha avó, funcionava no tempo do meu pai, mas agora a vida mudou, as coisas agora são outras. Então toda vez que você vai tratar de valores com alguém, que ele se sente acuado, ele usa desse artifício, ele usa dessa ferramenta. Outra coisa, falando de valores familiares,
Às vezes, o que a gente pensa, o que pessoas pensam ser uma revolução ou uma evolução, na verdade, é uma destruição. Às vezes, o que você pensa que é uma evolução dentro da tua casa, as mudanças que ocorreram, que você trouxe com o passar do tempo, você pensa, nós estamos evoluindo, nós estamos revolucionando. Isso faz parte do discurso aí lá fora, não é? Mas talvez, se a gente olhar para os princípios básicos da palavra e até mesmo da psicologia, o que a gente está vivendo não é uma evolução ou uma revolução, é simplesmente uma destruição. E aí tome cuidado para você não fazer da sua casa um campo de destruição ao invés dessa tal evolução ou revolução que eles falam. Outra coisa, não confundam hábitos e costume com valores. É possível você ter alguns costumes dentro da tua casa, na tua família e hábitos, e esses costumes e hábitos que de repente são costumes bons, são hábitos bons, mas eles não têm nada a ver com valores. Você quer ver um exemplo? Um pai de família que se assenta à mesa para comer com toda a família, que faz orações, um pai de família às vezes que beija a esposa para sair de casa, beija os filhos, mas por trás desses hábitos ele agride a esposa, ele mente para os filhos. Você está entendendo a diferença de hábitos, costumes e valores? E ao final, e a gente discorrendo aqui, você vai entender um pouco mais sobre essas questões que eu estou colocando aqui para você. Número 3, valores dentro de relacionamentos, eles precisam ser absolutos. O que significa isso? Absoluto é aquilo que existe independente de qualquer condição. Então, se o seu valor é amor, você precisa amar independente de qualquer circunstância. Se o seu valor é a verdade, você precisa falar a verdade e ser verdadeiro, independente de qualquer circunstância. Porque valores genuínos são absolutos, não há variações dentro dele. Se você varia, tem variações na verdade, no amor, na compaixão, significa que isso não é um valor para você. Isso é apenas uma ferramenta que você usa quando lhe convém. Tá? Vai ter gente que vai embora agora. Então eu preciso entender uma coisa. Valores dentro de um relacionamento, eles são absolutos. Vamos correr um pouquinho. Número 4. Os valores são um dos eixos que orientam a ação do indivíduo. Valores são um dos eixos que orientam a ação do indivíduo. E eu escrevi uma frase aqui que é uma frase de efeito, mas vai ficar muito bem claro para você o que significa isso. Valores são ferramentas que eu uso para construir decisões. Então, valores, um dos eixos o valor é um eixo que pode ser usado para construir decisões. Tá? Por que eu falo um dos eixos? Porque existem outros eixos, tá? Dentro da psicologia e dentro da teologia. Por exemplo, um outro eixo é a personalidade. Como assim, bispo? Você pode tomar decisões a partir de valores, amor, verdade, compaixão, bondade. Ou você pode tomar decisões a partir da tua personalidade. E aqui existe um grande perigo. Queria falar mais disso, mas eu não quero me ater nisso. Eu tenho 2 minutos. Então, o valor é um eixo que orienta tuas atitudes. Ou você é guiado pela tua personalidade. Tá? Agora, olhando do ponto de vista bíblico, é muito melhor você ter valores para conduzir as tuas decisões, porque aí você vai viver do princípio, do que você tomar as tuas decisões baseado na tua personalidade. E eu encerro falando de 3 valores fundamentados na Bíblia. O primeiro dele, honra. Honra aponta para respeito. Segundo, submissão. Submissão é um ato de fé. E o terceiro é o amor. E eu quero falar um pouquinho aqui, 1 minutinho, do amor, porque nessa ramificação do amor vem a equidade. E a equidade, ela é diferente da igualdade. A igualdade é quando eu vou pegar os meus filhos, tá? E eu dou para o Eduardo 2 e dou para a Maria Clara 2, independente da necessidade deles.
Equidade é quando eu observo a necessidade, percebo que Maria Clara precisa de 3 e Eduardo só precisa de 1. Então, em equidade, eu dou 3 para Maria Clara e 1 para o Eduardo. Por que a gente precisa ter esse valor dentro de nós? E é muito interessante. Quando você traz a equidade para o teu relacionamento, a primeira coisa que você começa a aprender é reconhecer diferenças. Segunda coisa, reduz o impacto na diversidade. Já explico. Por quê? Você e quem você se relaciona são diferentes. Quando você trata o outro com equidade, você nunca fica esperando dele aquilo que você faz ou aquilo que você vive. Você sempre trata ele com equidade. E quando você trata uma pessoa com equidade, você traz ela para o nível que você está. Porque não existe igualdade sem equidade. Então a gente não começa exigindo igualdade, a gente começa tratando com equidade, dando ao outro aquilo que ele não tem, para que ele se torne igual a você. Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite. Que essa palavra chegue ao nosso coração, não apenas nos nossos ouvidos, e que ela venha nutrir a nossa alma e nos abençoar dentro dos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém? Espero você amanhã, mesmo horário. Vamos continuar falando de família. Daqui a pouco está no YouTube, está no grupo da igreja e eu espero que esse tempo esteja abençoando você e sua família. Um beijo no seu coração e até amanhã. Fiquem na paz do Senhor.